Dá seta não, filisteu! Ô gentil, sai desse celular aí. Ó, presta atenção, raça de víbora. Hoje nós vamos falar sobre xingamentos bíblicos. Olá, misterioso, olá, misteriosa, sejam bem-vindos ao Mistério 66. Já peço desculpa porque esse vídeo, se você já tá vendo ele no futuro, tá? Eu acabei jogando esse vídeo atrasado, tá? Porque a vida tá corrida, é artigo da faculdade para poder terminar, é o trabalho corrido, é a criança crescendo, é assim mesmo, é a vida, né? Fazer o quê? E eu ainda não consigo sobreviver do YouTube, mas quem sabe, né, misterioso e misteriosa, vocês não ajudam, né, esse canal a crescer, então compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha aí e se inscreva se você não é inscrito, tá bom? Para você se tornar um misterioso e misteriosa. E a gente vai falar de um assunto interessante, por isso que eu tô no carro, porque carro, olha, é um negócio, você não pede domínio próprio, você passa raiva, entendeu? E eu acho que dá até para fazer um vídeo depois só falando de paciência. Hoje as pessoas não têm paciência uma com as outras. Sai, cachorro, vai daqui. Não, é melhor não. Mas enfim, meus irmãos, então a gente tá aqui hoje porque a gente vai falar sobre algumas expressões que a gente pode até falar que foram colocadas como xingamentos, tá? Dentro da Bíblia, tá? E aqui, eu não tô incentivando ninguém a sair por aí achando que palavrão evangeliza, tá? Achando que xingar os outros evangeliza, amaldiçoa, não é esse aqui o propósito não, tá? Só quero mostrar que existem alguns textos, algumas expressões bem interessantes que podem ser adaptadas para xingamentos modernos, tá bom? E para a gente começar, eu quero lembrar do pequeno Davi, que chamou o Golias de "o seu incircunciso filisteu". Pois é, meus amigos, estava lá o Golias, né, xingando e afrontando o povo de Israel, afrontando Deus. E aí o Davizinho, né, foi lá levar comida lá para os irmãos dele, ele era o mais novo, né, e ele fica bravo, porque ele olha para aquele monte de marmanjo, né, do exército lá de Israel e fica assim, poxa, vocês não vão fazer nada não? Não vão fazer nada contra esse incircunciso filisteu que está afrontando a Deus e o povo de Israel? Pois é, o Davizinho usou essa, hein? Incircunciso filisteu. Essa, inclusive, chamar de filisteu ou de incircunciso são até dois xingamentos. Então, tem gente que às vezes usa, eu já vi uns crentes usando, tá? Separado aí, entendeu? Chamando só de incircunciso, chamando só de filisteu. E, na verdade, a crentalhada quase toda é incircuncisada, né? Então, não faz muito sentido, mas, enfim. Arreda daqui, ô Satanás! Essa daí é boa pra poder usar, né? Com aquele carro que te fechou, e aí você olha, ele tem um peixinho, né, na traseira. Nossa, gente, quando eu vejo os peixinhos, tá, dos crentes, crentaiada, não envergonha nós no trânsito, não. Respeita a faixa de pedestre, dá seta, entendeu, irmão? Dá seta, não tem problema. A seta é importante aqui, ó. Olha que beleza, ó, dá seta, tá bom? Ajuda os outros a manter a ordem e a paz no trânsito, para que ninguém use de expressões chulas, tá bom? Ajuda aí, entendeu? Então, assim, quando eu vejo peixe, meu, atrás do carro, assim, eu já tenho medo já, porque eu vou tomar uma fechada, entendeu? É preocupante. Mas, enfim, continuando, arreda Satanás, foi o que Jesus falou pro Pedro, quando Pedro veio com a ideia de que talvez não fosse interessante que Jesus falasse sobre ele morrer, essas coisas tudo. E aí Jesus vira para ele e fala: arreda Satanás, porque Pedro estava deixando ser usado por Satanás para falar aquelas coisas. Um pouquinho antes, Jesus tinha falado para Pedro, né, que ia edificar a igreja, né, através ali da história, do testemunho e da ação que Pedro ia ter, entendeu? Então ele falou: arreda daqui, Satanás. Talvez, porque minha mãe já falou isso, talvez sua mãe já até falou isso pra você, eu acho, né? Ô, seu gentil! Poxa, dá seta, trem! Então, gentil era todo aquele que não conhecia o Senhor. Na verdade, é até interessante que quando a gente olha lá no Novo Testamento, a gente tem as expressões de judeu, todo aquele que era judeu, cristão e gentil. Então você vê que assim, o gentil era aquele cara que não conhecia nada, ou melhor, era aquele que não era judeu.
entendeu? Então ele não era judeu, era seguidor de qualquer outra religião, ou não acreditava em nada, ele era gentil. E a gente tem esse uso como um xingamento durante uma discussão que Pedro e Paulo tiveram. E a gente vê o relato da parte de Paulo lá em Gálatas, no capítulo 2. Paulo pega e vira ali para Pedro, né? Segundo o relato de Paulo, ele falou para Pedro assim que tipo, ó Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não se comporta como judeu. Foi uma expressão mesmo de xingamento, né, que Paulo usou para Pedro, chamando ele de gentil. Nossa, mas é um filho de Beliel mesmo, hein? Ô atentado! Filho de Beliel. Então, Beliel era uma divindade. E a gente vê essa expressão tá sendo utilizada, por exemplo, contra os filhos de Eli. Então, se você não conhece, por exemplo, um pouquinho de Eli, a gente falou de Eli, por exemplo, nas mortes inusitadas. Então, se você quiser, depois você assiste esse vídeo aqui, ó. Mortes inusitadas, para você ver como que o Eli morreu. E assim, o Eli morreu depois que os filhos dele foram mortos. E os filhos dele eram muito ruins, entendeu? Inclusive o pequeno Samuelzinho, quando ele falou com Deus, e ele é uma das crianças importantes da Bíblia, que também tem esse vídeo aqui, ó. Então, Samuel, ele fala com Eli, melhor, Deus fala com Samuel, e Samuel fala com Eli, né? Que, tipo, os filhos deles só estavam fazendo cagada. E os filhos deles são tratados como filhos de Beliel. Por quê? Porque eles faziam coisas ruins, coisas erradas, coisas tenebrosas mesmo. Então, por isso que eles são chamados de filhos de Beliel. Então, se a gente pensar bem, a gente está vendo que filho de Beliel também é um xingamento, entendeu? Pra gente falar que aquela pessoa é muito ruim, que ela tem um coração perverso, atitudes perversas, então eu chamo ela de filho de Beliel. E pra gente encerrar esse top 5 aqui, que se você separar lá os de cima lá, né, o incircunciso filisteu vira 6, né? Mas se você pensar aqui, fechando nosso top de 5, nós temos raça de víbora mesmo, né? Não respeita nem o farol pros outros, viu? Brincadeira, viu? Raça de víbora é uma boa. Essa é uma expressão boa que foi utilizada por João Batista e por Jesus. Então acho que ela é uma expressão de família, entendeu? E Jesus vai estar utilizando ali para poder chamar os fariseus e os saduceus de raça de víbora, né? E aí a gente tem que pensar na essência, né? Porque se você pensa lá no Antigo Testamento, né, que foi uma cobra, né, que seduziu o homem e a mulher, né? Na verdade a mulher primeiro, mas depois o homem, por culpa da cobra, né, que seduziu, que enganou, a gente entende por que disso. Então, quando fala em raça de víbora, tá literalmente falando que eles são filhos de Satanás, porque eles não acreditam na verdade da própria palavra e da lei que eles conhecem, das promessas de Deus. Então, Jesus e João Batista, né, chamam eles de raça de víboras, porque eles são traiçoeiros, porque eles são hipócritas, porque eles se comportam como filhos de Satanás, hein? Raça de víbora é uma boa. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, num ambiente diferente aqui, para poder lembrar que carro é lugar que a gente fica bravo pra caramba, entendeu? Mas, gente, se comporta no trânsito, tá bom? E se você tem no seu carro algum peixinho, algum versículo evangélico, por favor, dê bom testemunho, tá bom? E não adianta tirar também pra fazer cagada no trânsito, não, tá? Não faça cagada no trânsito, tá bom? Seja gentil com as pessoas, não feche as pessoas, dê passagem pras outras, tá bom? Tem um apressadinho, que tá indo acima da velocidade, deixa ele passar, entendeu? Você tá salvo, entendeu? Você já tá com sua vida aí, belezinha. Deixa ele, não se envolva em treta, não se envolva em acidente, tá bom? E se você, mesmo não sendo cristão, tá assistindo esse vídeo, também seja gentil no trânsito, respeite as normas de trânsito, respeite os pedestres, os ciclistas, tá bom? Tome cuidado com os outros, tá bom? Porque às vezes você tá sozinho no seu carro e você se acha ali o piloto, mas no outro carro pode ter um pai com um filho, uma mulher ali com o filhinho dela, entendeu? Não coloque as pessoas em risco, tá? Respeite os outros, respeite os outros, porque isso que é importante, tá bom? Amor em tudo, inclusive na direção, tá bom? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.